O interesse pelo tema radica no trabalho que eu fiz anterior, trabalho académico anterior, que foi uma tese de mestrado sobre o movimento estudantil em Coimbra entre 68 e 1974. E quando eu fiz esse trabalho, apercebi-me que, a seguir à crise académica de 69, que é um período bastante badalado, conhecido, trabalhado até, existia, a partir de 1970, um outro período, que era um período mais desconhecido, mas onde também houve contestação estudantil muito forte, de diferente calibre daquela que foi a contestação estudantil de 1969. As características mudam, é uma contestação muito mais radicalizada, por um lado, e mais partilhada. E para chegar ao interesse depois pelo maoísmo, porque essa contestação entre 70 a 74 é muito marcada pela emergência de grupos de extrema esquerda, variados, nos quais o maoísmo, ou os maoísmos, têm uma importância muito grande. Eram grupos marcados, boa parte deles também, por essa ideologia. E, portanto, quando eu me apercebo da importância que esses grupos tiveram no movimento estudantil entre 70 a 74, pensei que seria interessante fazer um trabalho sobre esses grupos, especificamente, e já não um trabalho apenas sobre o movimento estudantil, que foi o que eu fiz na tese de mestrado. Portanto, encerrado esse ciclo, quando abri o novo ciclo, que foi o ciclo do doutoramento, achei que seria interessante trabalhar o maoísmo, já não só, obviamente, no movimento estudantil, mas compreendê-lo em todas as suas dimensões. Eu usei 3 tipos de fontes. O primeiro tipo são fontes relativas à documentação interna das organizações, portanto, comunicados, panfletos, jornais clandestinos, etc. Portanto, documentação que em boa medida consultei no Centro de Documentação 25 de Abril, aqui em Coimbra, que tem muita documentação sobre esse período. O segundo conjunto de fontes são as fontes que estão depositadas na Torre do Tombo, no arquivo da PIDE-DGS. Portanto, há muita documentação que é, sobretudo, o conhecimento que a PIDE-DGS tinha destes grupos e das pessoas que intervinham no movimento, quando eram presas ou quando não eram, e, portanto, a PIDE ia sabendo por terceiros daquilo que era a sua atividade, etc. Havia também alguns dossiês relativos às organizações, se bem que a PIDE conhecia mal estas organizações, conhecia mal. E o terceiro núcleo de fontes são as entrevistas e os depoimentos que eu recolhi, e ao todo recolhi perto de 100 entrevistas e depoimentos a gente que foram antigos ativistas de diferentes grupos, porque estamos a falar de grupos muito variados, portanto, são dezenas de grupos. Essas 3 fontes permitiram-me dar um retrato mais complexo e mais amplo, espero eu, daquilo que foi este período, porque de facto os historiadores, em regra, de maneira mais clássica, têm vindo a trabalhar constantemente sobre as fontes escritas e, portanto, eu usei muitas fontes escritas, mas decidi também utilizar a história oral, que é um campo da história relativamente novo, que vai sendo cada vez mais usado, e que é preciso algumas cautelas específicas, mas que num trabalho desta natureza é absolutamente imprescindível. O prémio é atribuído todos os anos a um júri que decide atribuir a uma dissertação efetuada por um historiador com menos de 35 anos. E, portanto, eu concorri, como eu concorreram outras 19 teses de doutoramento, e foi naturalmente com muito agrado que eu recebi a notícia, até porque é um prémio muito conceituado. Eu aprendi a admirar aquelas que iam sendo as obras que iam vencendo o prémio Vítor de Sá. Portanto, já ganharam pessoas e estudos muito importantes no âmbito da historiografia contemporânea portuguesa.